Bom dia, queridos irmãos. A graça e a paz de Jesus estejam com todos. Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Tiago, no capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 12 ao 15, que diz assim: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Vamos ter um momento de oração em que a gente coloque o nosso coração diante do Senhor e peça a Ele perdão pelos nossos pecados. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos lhe rogar por misericórdia, pois o Senhor sabe dos maus desígnios e desejos do nosso coração, e nós estamos aqui diante do Senhor porque nos arrependemos por muitas vezes desejarmos coisas ruins, tanto para nós mesmos como para outras pessoas. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados e nos dar uma nova chance de nos aproximarmos mais do Senhor e dessa maneira nos afastarmos do pecado. Nos dê, ó Deus, forças para conseguirmos resistir às tentações, para que sejamos finalmente aprovados pelo Senhor e possamos finalmente brilhar a luz que o Senhor quer que nós brilhemos. Tenha misericórdia de nós, nos ajude, Pai, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Agora vamos ler a nossa Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 6. Vamos ler dos versículos 10 a 18. Efésios 6, de 10 a 18, que diz assim: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Esse é um tempo oportuno de nós intercedermos uns pelos outros. Temos vivido tempos difíceis, sim, né, e mais do que nunca nós precisamos estar o tempo todo em oração, né, e o tempo todo com o nosso espírito voltado para o Senhor, intercedendo pelas nossas famílias, intercedendo pela nossa igreja, pelos nossos amados irmãos, pelos nossos amigos de trabalho. Enfim, nós precisamos orar o tempo todo, nos vestir realmente dessa couraça da fé, né, nos fortalecemos mais na palavra do Senhor. E eu queria também, nesse momento, orar pelos aniversariantes desta semana, a começar de hoje, né, dia 14, a nossa irmã Lucy Meire está fazendo aniversário. Desde já eu parabenizo a nossa irmã. No dia 16 de junho fará aniversário a nossa irmã Priscila Barros. E no dia 19 de junho fará aniversário a nossa irmã Terezinha de Lourdes. E eu vou fazer essa oração
de intercessão pelos nossos irmãos e também por esses queridos que fazem aniversário. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar pela vida desses queridos irmãos aqui citados, a irmã Lucimeire, a irmã Priscila Barros e a irmã Terezinha, que o Senhor possa visitar essas queridas irmãs, que elas se sintam acolhidas pelo Senhor, amadas pelo Senhor, protegidas pelo Senhor. Que além delas, que toda a nossa comunidade, que toda a nossa igreja seja assistida pelo Senhor nesse tempo difícil, ó Deus, de aflição, diante dessa pandemia que a cada dia parece que se alastra mais, mas no Senhor nós temos confiança, no Senhor nós podemos entregar as nossas vidas e confiar que o Senhor fará o melhor para nós. Nós queremos te pedir proteção para as nossas casas, que o Senhor continue a nos livrar, ó Deus, desse mal lá fora, e que ainda que alguém aqui da nossa igreja seja acometido por esse vírus, que o Senhor possa sustentar, ó Deus, fortalecer, e que esses queridos irmãos sejam sustentados e permaneçam vivos, Deus, no Senhor. É o que nós te pedimos, Deus, e desde já te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito por nós até aqui. E te rogamos as tuas misericórdias, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento eu quero ler o Salmo de número 23 com os irmãos. Salmo 23, muito conhecido, né, de todos. Aí muitos já sabem até de cor. E eu vou ler com vocês. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do teu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à mesa dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Né? Sabemos que temos fé que esse tempo difícil vai passar e que nós, dentro em breve, vamos voltar a nos reunir aqui na igreja do Senhor para abraçar os nossos queridos irmãos e louvarmos juntos, a esse nosso Deus que é poderoso e que tem se mostrado fiel e bondoso para com o teu povo, que a gente não se esqueça disso. Vamos orar e agradecer ao Senhor pela fidelidade e bondade dele por nós, o seu povo, ainda que estejamos passando por todas essas provações. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos, de fato, agradecer ao Senhor, porque o Senhor é um Pai de amor, é um Pai bondoso, é um Pai que não nega para os seus filhos aquilo que eles precisam, aquilo que eles desejam. Claro que a tua vontade sempre supera a nossa própria vontade e, como a tua palavra mesmo diz, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Quando, de fato, o nosso espírito está em comunhão com o Senhor, nós entendemos a tua vontade. E é isso que nós queremos fazer, nós queremos estar em comunhão contigo e aceitar a sua vontade como sendo, de fato, boa, perfeita e agradável. Receba, Deus, os nossos louvores, as nossas orações, que são feitas, de fato, de um coração quebrantado, contrito, que reconhece o Senhor como Salvador das nossas vidas e como nosso Pai amado. Em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos cantar louvores ao nosso Deus. Bom dia, queridos, graça e paz. Que bom, mais uma vez nós podemos louvar ao nosso Deus. A gente começa fazendo isso cantando
um cântico que fala da fidelidade do nosso Deus, de um Deus que olha para o seu povo, de um Deus que sempre caminha conosco a despeito das nossas situações e a despeito de quem nós somos. Então vamos cantar isso nessa manhã para louvarmos o nosso Deus. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar, e os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tu sabes de mim, quando sondas meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar, e os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que tua fidelidade, sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar, e os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. E os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que bom que Deus olha para as nossas vidas, que bom que Ele nos enche com a tua paz, e que bom que esse dia é um dia que o Senhor fez para que a gente mais uma vez o encontrasse e encontrasse alegria nisso, pelo sol da manhã. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus, pelo dia que nasce.
gente encerra esse momento entoando o hino de número 315, Serviço do Crente. Continue perseverando até a vinda, a volta de Cristo Jesus para consumar todas as coisas. Vamos orar? Eterno Deus, obrigado pelo privilégio de louvarmos ao Senhor, por poder cantarmos, bendizer ao Teu santo nome. E a gente faz isso sabendo que o nosso coração e os nossos lábios são impuros, mas confiantes na obra de Cristo Jesus, que tem poder para perdoar os nossos pecados e assim nos permitir apresentar ao Senhor um louvor que seja agradável para a glória do Teu santo e bendito nome. Amém e amém. Bom dia, irmãos. Quero saudar todos com a graça e com a paz de Jesus. Quero convidá-los a que os irmãos abram comigo suas Bíblias no texto de Efésios. E quero convidar você a ler comigo os versos 22 e verso 23 para a nossa devocional deste domingo de manhã. Efésios, capítulo 1, versos 22 e verso de número 23. Diz assim a palavra do Senhor: E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Vamos orar ao Senhor. Convido você a fechar os seus olhos. Peça a Deus que fale com você, que fale com o seu coração nessa manhã. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós nos achegamos à Tua presença, agradecidos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de nos encontrarmos, ó Deus, reunidos, ainda que em nossas casas, para celebrarmos o Senhor, com a liberdade que temos de podermos, ó Deus, prestar a Ti, ó Senhor, este nosso culto, esse culto matinal, nesse domingo de manhã. Obrigado, ó Deus, obrigado pela Tua palavra, que está, portanto, aberta. Obrigado por todos os irmãos, e eu peço que Tu nos abençoe, ó Deus, em Cristo Jesus. Amém. Queridos, quero fazer uma pergunta, para que possamos começar essa nossa devocional nessa manhã. A igreja, ela é importante? A igreja,
ela é importante? Essa é uma pergunta que talvez seja muito significativa em nossos dias. Uma outra pergunta também extremamente importante: o que é então a igreja? O que é a igreja? Talvez seja essa outra uma pergunta extremamente relevante. A igreja não pode ser vista primariamente como se fosse sinônima do prédio, ou de uma instituição, ou de uma denominação. Essa confusão tem feito com que muitas pessoas se distanciem da igreja, porque se distanciam do prédio, da instituição e da própria denominação. Ainda que a gente possa, claro, afirmar que esses elementos todos que eu acabei de dizer fazem parte de um conceito de igreja e tenha, claro, a sua importância espiritual e no nosso cotidiano, a não compreensão do significado real do que seja a igreja tem levado com que muitos crentes, muitas pessoas tenham uma vida cristã distante dos propósitos de Deus. Hoje é comum você encontrar crentes em Cristo Jesus preguiçosos quanto à sua vida cristã, desanimados espiritualmente e com as suas prioridades invertidas. Eu acredito que parte deste problema e dessa atual conjuntura no qual nós estamos inseridos é a não compreensão da obra de Jesus Cristo em favor da sua igreja, em favor do seu corpo. Mas como nós podemos definir o conceito de igreja? E quando nós definimos o conceito de igreja, nós compreendemos a importância da igreja. Tanto nessa passagem que a gente leu aqui, de Efésios, capítulo 1, versículo, portanto, 22 e 23, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Tanto nessa passagem aqui, como nas demais do Novo Testamento, de um modo geral, a palavra utilizada aqui, ela é oriunda da Septuaginta, aquela versão grega do Antigo Testamento. Uma palavra muito comum lá, que foi usada também aqui no Novo Testamento, chamado eclesia, que literalmente significa chamado para fora, né, ou chamado de fora, ou em outras palavras, uma assembleia convocada. Mas eu queria chamar a sua atenção, para uma outra passagem que esclarece mais, ou que nos traz uma ideia do que seja a igreja. Vá comigo lá, o livro de João, capítulo 15, e observe comigo o verso de número 19. João, capítulo 15, verso 19. A palavra igreja, eclesia, utilizada lá em Efésios, chamado, portanto, para fora, essa assembleia convocada, talvez não esclareça claramente a ideia do que é de fato a igreja, mas essa passagem de João nos descortina esse conceito. João capítulo 15, verso 19, diz o seguinte: se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Essa passagem de João, ela nos caracteriza e ela nos descortina o conceito do que seja a igreja, ou de que fato é a igreja. Portanto, a igreja são aqueles que Cristo escolheu, são aqueles pelos quais Cristo morreu por eles. São essas pessoas que são odiadas pelo mundo, porque de fato não são, ou porque não fazem parte do mundo. Pessoas que são odiadas pelo mundo do mesmo jeito que Cristo foi odiado por este mundo. São as pessoas que foram tiradas do mundo e ajuntadas no corpo de Cristo. São, portanto, os crentes em Cristo Jesus de uma localidade como a nossa, de uma cidade, de um país, do mundo todo. São as pessoas que fazem parte daqueles que foram chamados, que, portanto, morreram em Cristo para viver a vida de Cristo.
São aqueles, portanto, que devem ser descritos como sendo o povo de Deus. As igrejas ou a igreja são as pessoas que foram resgatadas por Cristo, compradas por Ele, por meio do seu sangue. É nesse sentido que a expressão igreja é utilizada. Pessoas que estavam no mundo, de lá foram tiradas. Pessoas que lá estavam e foram resgatadas, chamadas de lá. Portanto, é o que João diz aqui, falando daquilo que Cristo diz: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. E é exatamente essa a ideia de igreja que quero compartilhar com os irmãos nessa devocional, hoje pela manhã. É claro, queridos, que quando tratamos deste tema e desse assunto, diversos outros estão envolvidos, mas eu quero tratar um pouco sobre o que é a importância da igreja. Portanto, queridos, estes são o tema de igreja, é o tema central da carta de Paulo à igreja de Éfeso. Há um autor chamado William Hendricks que ele faz um comentário interessante. Ele diz o seguinte sobre a carta de Paulo à igreja aos Efésios. Paulo descreve nessa carta a gloriosa graça redentiva de Deus para a igreja, derramada sobre ela, a fim de que pudesse ser uma bênção para o mundo e pudesse permanecer unida contra todas as forças do mal e assim glorificar seu Redentor. Portanto, Paulo escreve essa carta, ele que estava encarcerado, escreve essa carta para descrever a natureza da igreja. Sendo assim, eu quero nessa manhã tratar com os irmãos um seguinte tema, para que possamos pensar. Por que a igreja ela é importante? Por que a igreja ela é importante? Eu fiz a pergunta no começo dessa mensagem. A igreja é importante? E eu quero então trazer a resposta. Por que a igreja é importante? Mas quero que você não se esqueça da definição que eu trouxe, ou do conceito geral de igreja que apresentei aqui no começo dessa mensagem. Por que a igreja é importante? Quero que você então acompanhe comigo na carta de Paulo aos Efésios. E eu quero olhar então nesse momento o capítulo 1 com você. Quero olhar alguns versículos aqui que nos apontam a importância da igreja, deste povo que foi chamado por Jesus, desse povo que foi resgatado por Cristo. Observe comigo os versos 3 a 6 de Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, de 3 a 6. Diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Por que a igreja ela é importante? A primeira resposta que podemos dar desta pergunta, para essa pergunta, é por causa do interesse de Deus, o Pai, pela igreja. Por que a igreja ela é importante? Por causa do interesse de Deus, o Pai, em favor da igreja. É exatamente o que nós encontramos nesses versos que acabei de ler. O texto nos diz que Paulo louva a Deus, o Pai e Senhor de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aí ele vai descrever, assim como nos escolheu nele, Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor. Portanto, a primeira razão pelo qual a igreja, o povo que Cristo resgatou, é importante, por causa do interesse de Deus, o Pai, em favor desse povo, em favor da igreja.
Entre tantos, o Pai escolheu a igreja antes da fundação do mundo, antes que não houvesse tempo. E Ele então elegeu e Ele, portanto, predestinou, Ele escolheu para sermos santos, para sermos, portanto, a imagem do Seu Filho. Ele nos escolheu, portanto, para o louvor da sua glória. É isso que Paulo descreve, verso 5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo a sua vontade, para o louvor da glória da sua graça. Não cabe aqui, nesse momento dessa devocional, estudarmos todos os pormenores que compreendem o conceito de eleição. Aí temos que fazer uma caminhada mais longa no que não é propósito nessa manhã. Mas quero que você não se esqueça de que a eleição, ela é sempre um ato deliberado de Deus, que o próprio apóstolo Paulo diz que está relacionado ao beneplácito de sua vontade. Lembre-se que toda a história da redenção nos aponta para verdades cruciais. A verdade de um Deus criador, a verdade de um Deus que fez todas as coisas para o louvor da sua glória, e tudo era bom, belo e perfeito. Mas também essa história nos conta da queda do homem e as consequências, ou a consequência natural desta queda, que tem a ver com a morte do homem espiritualmente e a da sua incapacidade de aproximar-se de Deus. E por causa dessa incapacidade, coube então a Deus, de maneira deliberada, escolher aqueles que Ele iria salvar. E é exatamente nesse contexto, queridos, de que o apóstolo Paulo está louvando a Deus em favor da igreja, porque esta igreja, esse povo, que como bem foi descrito lá em João capítulo 15, é exatamente este povo pelo qual Deus elegeu. A igreja ela é importante por causa do interesse de Deus em favor dessa igreja. Mas Paulo continua, versículo 6 em diante. O texto diz: para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Uma segunda razão, queridos, tem a ver porque nos mostra a importância da igreja, por causa do sacrifício de Cristo Jesus pela igreja. O texto nos diz no verso 7, no qual temos a redenção. No qual temos a redenção. Então, por este povo que Deus escolheu, por esse povo que Deus elegeu, Paulo então vai dizer que essa igreja é importante porque Cristo a redime. A ideia de redenção aqui é a ideia de um pagamento de um resgate, é o pagamento de um débito. E nesse caso específico, essa igreja é importante porque foi por este povo que Cristo morreu. Cristo redimiu, Cristo pagou o débito. Que débito é este? O débito que todo esse povo tinha para com Deus. Lembre da história da redenção. Nós em Adão pecamos, e em Adão nós, portanto, fomos condenados. E por causa desta condenação, não havia mais esperança alguma. E por estes então que o Pai elegeu, Cristo então pagou o débito. Cristo, portanto, pagou a conta. E nesse caso específico, Paulo está dizendo que ele louvava a Deus, porque Deus escolheu esse povo, mas esse povo que Deus escolheu, Cristo Jesus redimiu. O seu sacrifício na cruz redime esse povo, no qual temos a redenção, verso 7, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Uma terceira razão, queridos, uma terceira resposta à pergunta que fiz: por que a igreja é importante? Primeiro eu disse
que é por causa do interesse de Deus o Pai em favor dela. Segundo, por causa do sacrifício de Cristo em Jesus pela igreja. Terceiro, porque Cristo, ele é o cabeça da igreja e porque ele age através e para a igreja. Portanto, a igreja é importante porque Jesus Cristo é o cabeça da igreja e Cristo age através e para a igreja. Observe comigo alguns versículos aqui. Verso de número 10. De fazer convergir nele, Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Versos 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Portanto, queridos, o apóstolo Paulo está louvando a Deus, e nós podemos chegar à conclusão de que a igreja é importante, porque Deus a elegeu, porque Cristo a redimiu, mas Cristo foi, portanto, posto como cabeça dessa igreja, o que pressupõe que o corpo, ou as pessoas são o corpo de Cristo Jesus. E então Paulo vai dizer que Cristo, o cabeça, age através da igreja. Portanto, fomos feitos herança, predestinados para o seu propósito. Fomos feitos para o louvor e para o louvor dele. Portanto, é através do povo, da sua igreja, que Cristo age. Portanto, a igreja é importante porque Cristo age através e para a igreja. Ele colocou todos nós, de fato, debaixo dos seus pés. Fomos colocados à mercê e aos cuidados de Cristo Jesus. Portanto, a igreja é importante porque Cristo não apenas a redimiu, não apenas a comprou, mas Cristo age em favor dela e Cristo age através dela. É interessante, queridos. A gente precisa entender sempre de que o mundo não vê literalmente a Cristo. O mundo vê a igreja. E, portanto, a igreja, o povo que o Senhor redimiu é importante, porque é exatamente através deste povo que Ele age. Por meio de tudo aquilo que Cristo permite a igreja ter, os seus dons e ministérios e as suas ações públicas, a influência dessa igreja na cultura. É através deste seu reinado sobre a igreja que ele manifesta também nesta cultura vigente o seu amor. E, portanto, a igreja é importante. A igreja é importante porque Deus a elegeu. A igreja é importante porque Cristo a redimiu. A igreja é importante porque Cristo, cabeça da igreja, age na igreja e age através da igreja. E uma quarta resposta à pergunta que fiz, por que a igreja é importante? Nós podemos encontrar aqui nos versos 13 e verso 14 de Efésios capítulo 1. Diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua prosperidade, da sua propriedade, em louvor da sua glória. Em quarto lugar, queridos, por que a igreja é importante? Por causa do futuro glorioso que a espera. Por causa do futuro glorioso que a espera. Percebo a lógica do raciocínio de Paulo. Paulo está dizendo, deixando bem claro, que a igreja tem Cristo como cabeça, e a Cristo é dado à igreja.
A primeira coisa que eu fiz aqui nessa manhã foi desenvolver um conceito de igreja, rápido, breve, simples, mas quis levá-lo a entender que não podemos confundir o conceito básico de igreja. Igreja são as pessoas que Cristo morreu por elas, que Cristo resgatou, que Cristo as libertou. Esse mesmo grupo no qual é odiado pelo mundo como odiou a Cristo. Ainda que o termo igreja possa retratar outros conceitos. E é claro que esta ideia traz inúmeras aplicações. Mas a ideia básica é esta. É o povo de Deus, são pessoas que foram resgatadas por Ele. Esse grupo de pessoas, essa igreja do Senhor, ela é importante. Por quê? Porque Deus a elegeu. Entre tantos neste mundo, entre bilhões de pessoas, Ele elegeu o Pai, a igreja, segundo o seu próprio critério, segundo o seu amor eterno e incondicional. Esta igreja foi redimida, foi comprada pelo sangue precioso de Jesus. E é nesta igreja e através dessa igreja que Cristo age. E em quarto lugar, esta igreja é importante por causa do futuro glorioso que a espera. E é isso que Paulo diz, em quem também, verso 13, vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, que nos alcançou, o evangelho da salvação, que mostra aquilo que Cristo fez, tendo nele crido, fomos então inseridos no corpo, que é a igreja. O texto diz então que nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor, a ideia aqui de garantia mesmo, da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Portanto, queridos, a igreja é importante por causa do futuro glorioso que a espera. A obra de Cristo na cruz, a obra de Cristo sendo ressurreto, indo assunto ao Pai, sendo coroado e recebendo a igreja como o lugar também do seu reinado, ainda que ele reine na igreja e no mundo todo. Em relação à igreja, para dar a esta igreja a segurança de que ele vai retornar, de que ele vai cumprir a promessa, de que vai resgatá-la de forma definitiva. Ele então dá à igreja o seu Santo Espírito, e o texto diz que ele dá como selo, a ideia aqui de garantia. E ao dizer que também o Espírito é como penhor, ele aponta, porque a expressão aqui no original aponta para a ideia de um elemento futuro. A ideia da palavra é esta, de uma convicção de que ele vem de fato resgatar. A igreja sofre, passa por provações, passa por lutas, mas ela tem a certeza de um futuro glorioso. Ela tem a certeza de um futuro que não dá para descrever. E a certeza que temos é por causa do Espírito que habita no corpo, como selo, como penhor, como garantia. Portanto, queridos, por que a igreja é importante? Porque Deus a elegeu. Porque Cristo a comprou, a redimiu, porque Cristo age na igreja e Cristo age através da igreja. E porque o Senhor tem um futuro glorioso para esta igreja. E aí eu quero concluir, queridos, trazendo duas aplicações. Se esses pontos que eu trouxe nos convencem de que a igreja é importante, então, diante deste convencimento e desses argumentos que o apóstolo Paulo nos mostra da importância da igreja, então devemos reagir. E aí eu quero concluir trazendo duas aplicações. Primeira delas, amem o Senhor da igreja. Amem o Senhor da igreja. Amem o Senhor da igreja por quê? Pelo que ele fez. O Senhor da igreja a redimiu. O Senhor da igreja a comprou com seu precioso sangue. O Senhor da igreja está na igreja e age através da igreja. O Senhor da igreja colocou o seu Santo Espírito. Portanto, devemos amá-lo pelo que ele fez, pelo que ele fará,
pois a presença do Espírito é a garantia do resgate pleno da igreja quando Cristo voltar. Responda, portanto, a essas verdades amando o Senhor que nos elegeu, que nos salvou e que nos selou. É preciso que essas verdades movam o nosso coração e nos desperte a amar o Senhor por aquilo que Ele fez em favor de nós, o seu povo, em favor da sua igreja. Mas uma segunda aplicação, queridos. Se essas verdades nos convencem, então elas nos convencem a amar o Senhor, mas ela deve nos convencer, em segundo lugar, também a amarmos a igreja. Por que devemos amar a igreja? Porque nós somos irmãos em Cristo Jesus. Nós somos a família de Deus. O apóstolo Paulo usou inúmeras figuras para retratar a igreja, e entre elas usou a figura família de Deus. É preciso que nós amemos a igreja por causa daquilo que ela significa. Um povo eleito, um povo redimido, um povo selado, um povo com um futuro glorioso. Nós temos que amar a igreja porque somos irmãos, porque somos a família de Deus. Mas temos que amar de maneira ativa. Nós temos que nos esforçar em favor da comunidade. O Senhor tem nos dado dons, o Senhor tem nos dado responsabilidades e habilidades para que nós possamos usar em favor do corpo, em favor da igreja. Nós temos que entender que devemos olhar para as pessoas com as quais nós convivemos, que têm a mesma fé, que tiveram a mesma experiência que nós. E devemos amar. Amar a igreja é amar as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Portanto, ame o Senhor da igreja. Portanto, amem a igreja. Amém, queridos? Quero convidar vocês a fechar os seus olhos. Nós iremos fazer uma oração nesse momento. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e orar ao nosso Deus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós nos achegamos à Tua presença, agradecidos por mais essa manhã que o Senhor nos permite nos reunirmos em nossas casas, ó Deus, para celebrarmos o Senhor. Obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse culto matinal, obrigado pelas canções, obrigado por cada parte desse culto. E suplique e rogo ao Senhor que Teu Espírito possa aplicar essa palavra ao coração de cada irmão que nos vê e que nos escuta nessa manhã. De modo que cada um tenha a consciência do que é a igreja e, naturalmente, possa ter a consciência da importância da igreja. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é exatamente mostrando e revelando, ó Deus, o que o Senhor fez em favor deste povo, o que o Senhor fez em nosso favor. Que essas verdades todas, ó Deus, motivem o nosso coração a amar o Senhor e amar uns aos outros. Portanto, nos abençoe nesse dia, derrame sobre nós a Tua graça, derrame sobre nós a Tua paz, ó Deus, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos, tenham todos uma manhã abençoada por Deus.